Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Malha da Receita Federal. Estamos aqui na Delegacia de Limeira, no estado de São Paulo, com o nosso super especialista em imposto de renda e malha, o Sr. Walter Kopp. Já conversamos um pouquinho antes, né, Walter? Conversamos sobre os conceitos de malha, né, os tipos de malha e também sobre como a pessoa vai descobrir se ela está em malha, não é verdade? Agora tá, tudo bem, a gente já sabe de tudo isso. Tá? Já entramos no ECAC. Se vocês quiserem, assistam um vídeo, vocês não sabem como acessar ainda. Vimos o extrato da DIRPF e localizamos qual que é a nossa pendência. Seja pendência, ou seja erro, ou seja qual o nome que a gente der para isso. Mas o que está de errado ali? Agora, o que a gente tem que fazer, Walter? Perfeito. Vamos então para a solução. Independentemente dos 3 tipos de malha que nós colocamos para vocês, todas elas estarão lá no extrato, que já foi mostrado também como é acessado a partir do nosso ECAC, do nosso Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Identifica-se e vamos agora partir para a solução dessas pendências. Começo pela malha mais simples, digamos assim, que é a malha preenchimento. Via de regra, quem está numa malha preenchimento é porque houve algum problema na declaração dele ou até na declaração de um outro declarante. Explico melhor. Você está como dependente em uma declaração, o dependente do pai, mas a mãe também coloca o dependente. Se essas declarações foram transmitidas quase que simultaneamente, o sistema não consegue barrar em tempo de entrega e haverá uma retenção em malha, nesse caso malha preenchimento, e a solução é bastante simples. A dependência só pode existir em uma declaração. Se está em duas, uma delas tem que ser excluída. Um outro caso também que gera malha preenchimento é quando aquele declarante entregou como titular de uma declaração, mas também alguém o colocou como dependente. Eu só posso participar num exercício de uma declaração, como titular ou como dependente. Quando estou nas duas situações, eu tenho que excluir de uma delas. Ou seja, ou cancelo a declaração em que sou titular, ou faço a exclusão daquela em que eu sou dependente. Malha preenchimento, basicamente é isso, lembrando que pode ocorrer também malha preenchimento relativo a outros campos, como, por exemplo, pagamentos que eu venha a ter e que haja algum problema cadastral daquela empresa, o código de atividade não é permitida, entre outros. O segundo tipo de malha, ele tem uma incidência razoável, não é tão grande, mas é importante para o declarante. Surge quando a declaração é entregue e o contribuinte tem como resultado dessa declaração imposto a restituir. E o sistema da Receita detecta que esse mesmo CPF, esse mesmo contribuinte, possui débitos. Então, estamos falando da malha débito. Ela é bastante simples. O que acontece? O sistema detecta, faz uma notificação para o contribuinte dizendo que vai compensar com o crédito que ele apurou na declaração esse débito que ele possuía com a Receita. E dá a ele um prazo, em média 30 dias, para que ele se manifeste. Caso ele discorde, ele entra com uma impugnação, ele entra com uma argumentação dizendo o porquê ele não concorda com aquela compensação automática. Lembrando que a malha débito ela leva em conta também parcelamentos eventualmente existentes. O contribuinte tem um parcelamento de cotas do imposto de renda do ano anterior e na declaração deste ano gera imposto a restituir. O sistema vai colocar esse contribuinte em malha débito, mesmo o parcelamento estando em dia. Se ele não concordar com a compensação automática, não haverá essa compensação automática, mas também essa restituição não lhe será paga enquanto ele não terminar de pagar o seu débito, o seu parcelamento. Quando é um débito não parcelado e ele
não se manifesta, ocorre a compensação, ou seja, joga-se crédito, a restituição dele, contra o débito, a dívida que ele possui com a Receita. Se a restituição for maior, a diferença é devolvida para ele. Se a restituição for menor, ela vai abater naquele débito e o restante do débito continua em cobrança. Lembrando que essa notificação ela sai para o contribuinte e é dado um prazo para ele se manifestar. E a não manifestação significa concordância com a compensação. Chegamos ao terceiro, mais importante tipo de malha, que é a malha fiscal. Nós chamamos tecnicamente de malha fiscal. Ela decorre principalmente do cruzamento de informações da DIRF. Também outras declarações e outras situações geram malha. Mas a mais importante, a que leva mais pessoas à malha, é a DIRF. O que é a DIRF? É a declaração que uma fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, quando paga um rendimento para a pessoa física declarante, informa para a Receita. E essa informação é checada com a informação que o contribuinte traz para a sua declaração. Identificada a pendência, verificada o que ocorreu, o contribuinte tem basicamente duas situações. A primeira, a malha decorre de uma informação errada, incompleta ou de uma omissão de informação. A saída é o contribuinte retificar essa declaração, corrigindo o erro ou incluindo a informação que foi omitida. Feito isso, ele sai da malha de forma automática, tão logo essa declaração entregue retificadora seja processada. Mas é importante lembrar que nem toda malha fiscal é erro do contribuinte. Pode acontecer casos em que a informação está correta, mas o contribuinte precisa comprovar para a Receita Federal, através de documentos, que aquela informação dele está correta. Este é o caso em que a solução não sai por retificadora. O contribuinte tem que fazer o que nós chamamos de antecipação de atendimento malha. É uma opção disponível lá no extrato de processamento da declaração que nós já vimos. Lá no final é um link onde ele clica, ele se auto-intima. É importante que o contribuinte, ao fazer a sua antecipação de atendimento malha, ele tenha certeza de que tem comprovantes e que esses comprovantes estão corretos com relação ao que ele informou na declaração. Por quê? A partir do momento que ele se auto-intima, ele tem que provar aquilo que ele informou na declaração. E se ele não provar? Por quê? A auto-intimação, que é antecipação de atendimento malha, gera um documento que vai capear os documentos que ele vai comprovar. E ele vai até uma unidade da Receita, o servidor, ele gerou no sistema, ele gerou lá através do ECAC, e ele vai até a Receita entregar esses documentos. Esses documentos são recepcionados e a partir do momento que o servidor dá um ok nessa recepção, é como se ele tivesse sido intimado por um fiscal, como se ele tivesse recebido uma intimação no seu endereço, só que ele se antecipou. A antecipação de atendimento malha tem uma peculiaridade. Ela só é disponibilizada a partir do 1º dia útil de janeiro do ano seguinte ao da entrega da declaração. Então, se a sua declaração é de 2019, só no dia 2 de janeiro de 2020 você consegue fazer a antecipação do atendimento malha. Sou obrigado a fazer a antecipação de atendimento malha? Não. É recomendável que o contribuinte tome a iniciativa de corrigir as suas pendências em malha o mais breve possível. A Receita Federal ela tem
5 anos contados da entrega da declaração para cobrar esse contribuinte, para notificar ou para intimar esse contribuinte a apresentar um documento, a comprovar uma situação ou mesmo lançar algo que a Receita tenha informação. Por exemplo, o contribuinte tem mais de um emprego. Ele trouxe para a declaração o rendimento de uma fonte pagadora. A outra fonte pagadora ele não colocou. A Receita tem a informação de quem pagou. A Receita lança esse valor que foi omitido com multa de ofício, ou seja, multa de 75%, lança, intima o contribuinte, dá prazo para o contribuinte se manifestar, mas é claro, a manifestação dele tem que ser coerente com o que foi levantado pela Receita. Caso contrário, prevalece o lançamento. Basicamente, essas são as soluções para os 3 tipos de malha. Lembrando que na página da Receita, se você entrar lá na página inicial, no link horizontal, mais ou menos no meio da página, você tem onde encontro. Através desse link, está em ordem alfabética, você vai lá em malha e você consegue obter toda essa orientação, inclusive links para acesso, etc. Outro caminho de se obter informação, saber mais sobre o que levou a sua declaração à malha, é utilizar também o perguntas e respostas. São mais de 700 perguntas devidamente respondidas, onde você tem todo o enquadramento de deduções, que é o que mais leva à malha, dos rendimentos, cada um dos 3 tipos de rendimentos, enfim, uma olhada no perguntão e na página evitaria inclusive o erro que te leva à malha. Voltaremos a falar em malha daqui a pouco. Bem, Walter, me explica uma coisa então vamos só recapitular. Malha preenchimento, malha débito, a gente faz uma retificadora, certo? Que eu tenho até 5 anos, a partir da data que eu fiz, para fazer a retificadora. Enquanto eu não fizer, vou continuar em malha, certo? A malha fiscal em si, não tem jeito. Eu vou identificar a malha fiscal no ECAC e vou pedir uma antecipação de malha. Depois que eu pedir antecipação de malha, eu ainda posso fazer retificadora? Importante a colocação. A partir do momento que você faz a antecipação de atendimento malha, como ela equivale à notificação ou à intimação que a Receita faz ao contribuinte, ele perde também o que nós chamamos de espontaneidade, ou seja, é como se ele estivesse num procedimento de fiscalização. Só que ele tomou a iniciativa de se auto-intimar. Então, eu só consigo retificar uma declaração durante 5 anos e se eu não estiver sob procedimento de fiscalização. E a auto-intimação através da antecipação de atendimento malha também se equipara a essa situação. Walter, quando você tem uma antecipação de malha, né? Você fez a antecipação de malha, você exigiu esses documentos, aonde você deve levar esses documentos? Hoje os documentos podem ser entregues em qualquer unidade e quem vai trabalhar é a unidade onde você tem o seu cadastro, o seu CPF. É claro que há uma evolução natural nas coisas aí e especialmente a pessoa física, ela praticamente está deixando de ter o seu domicílio fiscal no sentido de ter que procurar aquela unidade. É óbvio que ele vai acabar procurando a unidade da cidade dele ou mais próxima da residência dele. Mas ele pode dar entrada em qualquer unidade da Receita, essa recepção já vai impactar o sistema no sentido de considerar a documentação entregue, portanto, a partir daquele momento ele não consegue mais fazer a retificadora e ele entregando vai para a retaguarda, vai para a equipe de malha trabalhar aquela documentação que foi entregue. Não há um prazo pré-definido, mas na medida da capacidade de trabalho de cada unidade, essa documentação é analisada e se tida como de acordo, a declaração
sai da malha. Todas as declarações saindo da malha, se forem de exercícios anteriores, ela passa a integrar o que nós chamamos de lote multi-exercício, no caso do resultado ser restituição. Então, mensalmente, a massa de declarações em malha, que são retificadas ou que têm a análise da documentação apresentada, vai para os lotes de restituição, quando for o caso de restituição a liberar. Walter, intimação, notificação. Vamos supor que eu não sei de nada do que você falou até agora, dos processos de autorregularização, vamos chamar assim, né? Que é o que a gente está falando até agora. Intimação e notificação. Quanto tempo uma pessoa normalmente vai receber uma intimação ou notificação a partir do momento que ela não fez nada? Que ela não tá em malha, mas não sabe, não viu ou não tomou providência? Como é que funciona essa coisa da notificação da intimação? Para esse pessoal que não se propôs a fazer uma autorregularização. Perfeito. É por isso que a gente recomenda bastante ao contribuinte. Entrega a sua declaração. Ao entregar sua declaração, você cumpriu a sua obrigação, porque você estava obrigado à entrega. Mas não deve parar ali a sua atenção. Por quê? Porque o processamento ele é dinâmico e cada vez mais, com o avanço da tecnologia, em tese, mais cedo ele pode receber essa notificação. Em média, durante o primeiro ano tem uma incidência pequena. Durante o primeiro ano que eu digo da entrega até virar para o exercício seguinte. Quem entregou em 2019, por exemplo, pouca coisa em termos de intimação ocorre no próprio ano de 2019. Por quê? Exatamente para que o contribuinte identifique eventuais erros, eventuais omissões relativas às suas informações e se autorregularize. Então, nós temos praticamente o ano da entrega como um ano destinado à autorregularização. A partir do ano seguinte, começam a acontecer com mais frequência as intimações e as notificações de malha. Mas o grande conselho para o contribuinte é: acompanhe através do extrato de processamento da declaração o andamento da sua declaração, até porque é tão dinâmico o sistema que um contribuinte pode entregar a declaração, consultar e ver que não está em malha e dali a algum tempo ele vai para a malha. Por quê? Uma informação vinda de um terceiro fez com que a declaração dele fosse para a malha. Então, durante os 5 anos, eu tenho que estar atento. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, que é credenciar o seu smartphone, o seu aparelho, para receber notificações da malha. Hoje é possível, através da criação de um código de acesso ou através de certificado digital, entrando no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o nosso ECAC, você verificar a sua situação, mas você deixar um celular autorizado com toda a segurança e a Receita Federal comunica quando qualquer pendência acontecer na sua declaração. Entrou em malha, você recebe um avisinho texto. Saiu de malha, você recebe esse avisinho texto. Você tem imposto a pagar, pediu para que seja feito débito automático. Cada cota que é enviada para o banco, você será avisado, foi remetido para o banco a sua cota número 3. Saiu sua restituição, você é avisado. Enfim, não há nem a necessidade de ficar entrando para verificar quando você credencia o seu aparelho celular a receber a informação. Tira só uma dúvida para mim do parcelamento, tá? Que você já tocou nesse assunto. Esse assunto muitas pessoas acabam tendo parcelamentos pequenos ou maiores, enfim. Né? Qualquer pendência de qualquer área dentro da Receita vai gerar esse tipo de malha certo? Débito. Vai gerar uma malha débito. Perfeito. E daí o que vai acontecer? Por exemplo, parcelei em 3 anos, tá? Fiz um parcelamento em 3 anos em 2018. Então, ou seja, se eu tiver restituição 18, 19, 20, durante esses 3 anos que eu estou pagando esse parcelamento, eu não vou receber restituição. Eu vou ser abatido, é isso, se tiver diferença, venha mais ou venha menos, mas eu vou continuar não recebendo até que eu termine de pagar esse parcelamento. Exatamente. Eu posso até chegar e falar, eu tenho um pouquinho coisa, eu vou compensar esse parcelamento,
né? Eu vou compensar esse parcelamento e vou acabar com esse parcelamento com a minha restituição. Isso. Eu até posso fazer isso. Pode. Se a sua primeira restituição já for suficiente, ela vai matar o seu débito. Se ela não for, ela será consumida integralmente para a compensação e nos anos seguintes vai continuar esse procedimento até que zere o parcelamento. Eu tenho parcelamento, eu não quero que compense. É um direito dele, ele vai se manifestar e não vai compensar. Só que a restituição dele fica esperando que o parcelamento acabe. Mas então Acabou eu não vou o parcelamento, jeito. não recebe. Acabou o parcelamento, a Receita devolve a sua restituição. Ele fica lá guardadinho. Sendo corrigido, a liberação vai ser corrigida, é corrigida até o momento da disponibilização, né? E se o contribuinte tem débito, a Receita não paga o crédito que ele tem. Essa é a lógica. Eu recebo da Receita o crédito a que eu tenho direito, uma restituição, por exemplo, se eu não tenho débito. Enquanto eu tiver débito, eu tenho que compensar ou, não concordando, esperar a liquidação do integral do débito para aí sim ter a restituição. Aonde eu indico? Como que eu faço a indicação de que eu quero compensar ou não essa malha débito? Tá, isso é importante. A malha débito vai notificar dizendo que você tem crédito e tem débito e que a Receita pretende fazer um encontro de contas. Se você não fizer nada, o silêncio significa concordância. Anuência. O silêncio é anuência. Basta que eu não faça nada, dali algum tempo, em média um mês, de forma automática a compensação se dá. Se eu não concordar por qualquer motivo, por alegar que o débito não prevalece ou porque eu não quero que compense, aí eu tenho que me manifestar. Fora disso, a compensação vai ocorrer. Bem, então a grande solução para a malha, de uma forma geral, seja qual for, é a retificadora, né? Então, dá aquelas dicas, aqueles truques para o pessoal sobre a retificadora. Porque, obviamente, não é tão simples assim, né? Exato. Vai ter alguns truquezinhos aí no meio que só com a experiência a gente aprende, né? Exato. Quem vai retificar, independentemente do tipo de malha na qual ele incidiu, tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, se você entregou a declaração lá no início do prazo, percebeu que se esqueceu de um rendimento ou mesmo de uma dedução que é importante e significativa naquela declaração e você pretende retificar. O caso de dedução é típica. Você estava fazendo a sua declaração optando pelo desconto simplificado. Aí descobriu um recibo médico de um valor significativo e passou a ser mais interessante para você fazer uma declaração com uma opção pelas deduções legais, antigo modelo completo. Se você ainda está dentro do prazo de entrega, essa retificadora pode mudar do simplificado para o completo. Agora, independentemente do que você vai alterar na sua declaração, quando você entrega depois do prazo, obrigatoriamente você tem que seguir a mesma forma de tributação da original. Ou seja, se entregou na opção pelo desconto simplificado, a retificadora será desconto simplificado. Se for a antiga modelo completo, ou seja, opção pelas deduções legais, a sua retificadora será com a mesma opção pelas deduções legais. Isso é muito importante, que o sistema vai dar uma mensagem de erro e não vai deixar você retificar se você tentar mudar a opção depois do prazo. Uma outra consideração muito importante é que uma retificadora substitui integralmente a declaração retificada. Ela continua nos computadores da Receita, aquela original, aquela retificada, apenas como histórico, está lá. Mas a nova declaração entregue, ela tem que conter não apenas aquilo que você está corrigindo ou acrescentando ou ainda modificando, mas todas as demais informações, uma vez que aquela será a sua declaração. E importante, quando você entrega uma retificadora, a sua data de entrega passa a ser aquela para fins, inclusive, de restituição. A restituição, ela obedece ordem de entrega. Então, vamos admitir que no dia 2 de março do ano X, você, com pressa de receber sua restituição, entregou a declaração.
só que descobriu depois que tinha um erro. Aí você vai lá no dia 5 de maio, após o prazo, e retifica, corrigindo o erro. O que vai acontecer? Primeiro efeito, essa sua retificadora depois do prazo, tem que obedecer a mesma opção feita naquela declaração originalmente entregue. E a segunda coisa, você estava feliz que ia para o primeiro lote porque entregou no dia 2 de março. Agora você retificou, automaticamente, porque é depois do prazo, você foi para o último lote. Por quê? Porque a retificadora substitui também a sua data de entrega. Data de entrega é sempre a data da última retificadora entregue. Fala uma coisa para mim. Fiz lá no meu computador. Você tem no meu computador, fiz minha declaração, enviei. Acontece muito isso, né? Principalmente com nós que não somos muito, no meu caso, muito versado na informática. Então, assim, perdi tudo do computador. Acabou. Acabou meu computador, ou a pessoa que fez para mim, não sei cadê. Sei que preciso fazer uma retificadora. Como que eu vou fazer essa retificadora? Esse é um caso sério. Veja, se você tem um certificado digital, tá fácil. Você entra no ECAC, né, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, não apenas imprime a declaração, que está lá em PDF, prontinha para você imprimir, como inclusive baixa o arquivinho, o arquivo digital da declaração que você transmitiu. Então, com o certificado digital, é muito tranquilo. E esse arquivo eu importo para o computador e vai aparecer minha declaração igualzinha? É exatamente a sua declaração enviada. Então, você recupera como se fosse uma cópia de segurança. É exatamente a sua declaração. Não tendo o certificado digital, através do código de acesso, você não obtém cópia. Não é possível obter cópia. Então, esse é o caso em que o contribuinte tem que comparecer a uma unidade da Receita para solicitar uma cópia que vai ser gravada em PDF ou até mesmo vai ser fornecido o arquivinho, se assim você solicitar. Por isso que é muito importante, quando você fizer a declaração, entregou a declaração, concluiu o preenchimento, faça uma cópia numa outra unidade, num pendrive, numa outra mídia segura. Hoje em dia tá muito na moda, faça na nuvem com a devida segurança, guarde seu arquivinho, porque aí você evita esse problema. Aconteceu alguma coisa no seu computador, você simplesmente recupera esse arquivo, você tem de novo a sua declaração com todos os registros da entrega, com o recibo e com todas as informações que você precisa. O ideal, inclusive, Walter, seria a gente guardar as informações dos últimos 5 exercícios, né? Exato. Porque, obviamente, eles podem ter alteração nesse meio tempo. Então, enquanto tiver os últimos 5, é bom a gente sempre guardar tanto a cópia da declaração quanto o recibo de entrega. Exato. Porque, como a gente falou no outro vídeo, para fazer o ECAC, para você ter acesso ao ECAC, que é o banco, né, como se fosse o que a gente chama de banco, né, dentro da Receita Federal, sua conta corrente dentro da Receita Federal, você vai precisar entregar o número dos recibos das 2 últimas declarações. Então, por isso que é sempre importante também guardar. E também porque uma pessoa, durante 5 anos, uma outra pessoa, pode fazer uma retificação da declaração dela e isso alterar a sua. Por exemplo, uma fonte pagadora pode fazer uma retificação, acaba alterando a sua. Uma pessoa que fez uma dedução, não fez, ou botou uma pessoa, enfim, ou botou um dependente, ou tirou, ou fez, pode mudar sua declaração dentro desses 5 anos. Então é sempre bom a gente guardar todo esse material, pelo menos durante 5 anos. Exatamente. Nem que seja no papel. No ato da entrega, hoje em dia você tem o arquivinho em PDF, que é uma maravilha, grava num outro local que não no computador, para ter uma segurança que backup seguro não é na mesma máquina. Eu tenho que copiar em algum outro lugar, porque se der problema eu tenho lá um outro local para recorrer e aí você não vai ficar na mão, mesmo que não tenha o certificado. Claro, o certificado é o melhor dos mundos, mas o certificado tem um custo e nem todos possuem esse certificado. Vamos supor que uma pessoa ela não tinha esse conhecimento de que ela podia ir na Receita Federal, porque é o único lugar que ela vai conseguir tanto a cópia da declaração quanto a cópia do recibo de entrega. Certo? Perfeito. Tem que ser qualquer unidade, desde que seja uma unidade da Receita. Se a pessoa não tiver isso, não tiver essa possibilidade, ou não fez, ela pode pegar uma declaração, obviamente tem que dar muita sorte para dar certinho, mas ela pode pegar e refazer essa declaração como retificadora, simplesmente refazer essa declaração, chegar lá, eu fiz errado, vou mandar para aquele senhor que eu conheço que faz declaração de imposto de renda.
Você entrega tudo que você usou para fazer a declaração. Pode fazer isso também, Walter? Eu acho arriscado, a menos que ele tenha absoluta certeza, ou uma declaração muito simples, uma fonte pagadora, um dependente, dificilmente vai sair diferente. Mas há um risco muito grande, é importante que ele tenha o acesso ao original para não modificar aquilo que está correto. Então é sempre importante ter a cópia da declaração original entregue ou mesmo de uma retificadora anterior, se eu estou retificando de novo. Bem, pessoal, esse é mais um vídeo que a gente produz aqui sobre a malha, tá? A gente está aqui mais uma vez com o Walter, quero agradecer a presença do Walter, que o Walter é um especialista, assim, sem igual aqui no estado de São Paulo. Quero agradecer também a Delegacia de Limeira por nos receber e nos ceder o Walter, o tempo do Walter, que é tão precioso e curto, para poder ajudar a gente a resolver esses problemas, que são muito comuns e muitas vezes a pessoa não tem a orientação adequada, né, Walter? Não tem orientação certa, né? Porque orientação a gente tem na internet de todo tipo, mas não orientação certa muitas vezes, né, Walter? Exatamente. Agradecendo a atenção de quem nos acompanhou nesse vídeo e lembrando que sempre que você precisar de maiores informações, página da Receita, perguntas e respostas, tem muito mais informações lá. No próprio PGD também. E o próprio Ajuda do PGD, que há alguns anos, inclusive, para quem gosta, você pode baixar o Ajuda num arquivo PDF. E aí você vai lendo conforme a necessidade. Muito obrigado, Walter. Muito Valeu. obrigado a todos. Até a próxima.